eu preciso ler para você 46 versículos, porque é uma narrativa longa, para que a sua compreensão seja a mais profunda possível, e eu sei que isso depende do Espírito Santo. Mas então eu gostaria que você se atentasse ao máximo, tá bom? Que nós agora nos aquietássemos, que nós colocássemos aí as nossas mentes, os nossos corações aí cativos diante da presença de Deus, para nós ouvirmos a palavra que o Senhor tem para nos falar nesse texto, nessa narrativa extraordinária, no capítulo 11 do Evangelho de João. Assim diz a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta, Maria, para os consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele.
Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. E então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. E então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmãos, esse texto belíssimo da palavra de Deus fala-nos de uma família muito querida por Jesus. Jesus, como nós sabemos, era um pregador itinerante. As suas andanças de cidade em cidade para proclamar a boa nova do Evangelho. Jesus Cristo, Ele mesmo, a encarnação dessa boa nova, a esperança encarnada, o verbo vivo de Deus, a mensagem de Deus para aqueles povos. Jesus, por isso, precisava muito contar com a hospitalidade. E eu acho que algumas pessoas foram muito privilegiadas na história da humanidade, naquele tempo em que o verbo se encarna. Algumas pessoas tiveram o privilégio de andar muito próximas do Filho de Deus. E uma dessas famílias era uma família de 3 irmãos, que tudo dá a entender que eram irmãos solteiros. 2 irmãs, Marta, Maria, e um rapaz chamado Lázaro. Jesus tinha, como tudo indica, e como aponta a Escritura, que Jesus tinha o lar desses irmãos como que talvez uma hospedagem constante, um lugar onde ele podia descansar e ali encontrar guarida e repouso nas suas caminhadas. Ora, eles eram de Betânia. Betânia ficava a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, e era essa passagem constante de Jesus. E agora, essa família encontra-se em um momento muito atribulado. Este irmão se encontrava doente, e doente de morte, uma enfermidade grave lhe havia cometido, a ponto dessas irmãs mandarem buscar a Jesus. Mandaram que buscassem a Jesus, porque eles tinham em Jesus a esperança da cura desse jovem irmão. E esse relato maravilhoso, há muitas coisas para nos ensinar, e não coincidentemente, o primeiro domingo do nosso mês,
pode trazer para nós aqui algumas diretrizes para a nossa caminhada com o Senhor durante esse ano. E eu gostaria de partilhar algumas orientações de Deus para nós através da lição desta família aqui. A primeira delas, irmãos, é que parece-me que Marta e Maria, elas, muito semelhantemente a nós e muitas das nossas igrejas, elas foram acometidas pela lógica da retribuição quando pediram que Jesus viesse. O que é essa lógica da retribuição? Olha comigo aí o que a Bíblia diz no versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Jesus está enfermo, aquele a quem amas. Irmãos, a lógica da retribuição, e ela é tão presente, inconsciente ou conscientemente nas nossas vidas, é que há em mim e você, no fundo do meu coração, das tessituras mais profundas da sua alma, a crença de que você é merecedor de algo bom. De que você, no fundo, é uma pessoa que, quando acometida por um mal, a gente tende a olhar por aquele que é pior do que nós e pensarmos assim: Senhor, mas eu não mereço isso. Olha, e aí eu faço aqui a minha confidência, eu já pensei isso muitas vezes. Muitas vezes. É uma inclinação, eu luto contra ela porque eu sei que ela é pecaminosa. Mas você sabe aquela coisa assim, quando acontece uma coisa ruim a você, ou quando uma coisa boa acomete o outro, meio que, ainda que como de relance, passa pela nossa cabeça, falando: puxa vida, eu merecia isso mais que aquele irmão. Essa dinâmica da retribuição está muito bem descrita no Salmo 73, que é um salmo belíssimo de Asaf. E Asaf se encontra numa crise tremenda, porque ele era um homem justo, e ele questiona a Deus, porque a despeito da sua justiça, da pureza da sua vida, ele era um homem acometido de muitas dores, de muitas dificuldades, e daqui a pouco ele começa a olhar a vida do ímpio, e quando ele olha para a vida do ímpio, ele começa a questionar a sua própria relação com Deus, e ele diz: Senhor, será que porventura foi inútil lavar as mãos na inocência? Porque no fundo, a gente acha que o fato de você e eu virmos aqui na igreja nos torna merecedor das boas dádivas divinas. Ou quando, eu não sei, a adversidade nos acometem, a gente olha para o coração e a gente diz assim: Senhor, não mereço isso. Irmãos, eu digo isso porque isso é uma inclinação natural nossa. Algumas pessoas conscientemente lutam contra essa inclinação ou essa tendência. Mas com Marta e Maria parece que não foi diferente. Porque quando elas mandam chamar Jesus, elas pedem para dizer o seguinte: Senhor, está enfermo um homem que te amava. É isso que eles dizem? Não. Senhor, está enfermo aquele que o Senhor amava. Ora, afinal de contas, não é? Você me ama? Então, puxa vida, Senhor, o Senhor ama Lázaro, e já que o Senhor ama Lázaro, aliás, não custa nada a gente lembrar, não é? Não custa nada a gente lembrar: Senhor, o Senhor ama Lázaro, vem depressa, porque Lázaro está doente. E elas fizeram questão de ressaltar, e elas sabiam que bastava que Jesus viesse, e ele era a única esperança deles naquele momento. E isso acontece com a gente com tanta frequência. Nós nos decepcionamos quando nós não somos tratados da forma como nós esperamos.
quando nós não somos abençoados do jeito que a gente gostaria, quando as coisas viram de cabeça para baixo, quando, eu não sei, a vida ela é tão cheia de perplexidades, de situações adversas, e de repente a gente diz, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Agora, hoje de manhã, nós comentamos aqui, ó, eu acho que coisa de uma semana atrás, faleceu o pastor Eliezer, pastor ali na igreja cristã Betel, se não me engano, ali aquela igreja do ladinho do Sesc, e eu fiquei sabendo do falecimento dele porque uma prima minha, que tem uma filhinha, essa filhinha estudava com um filhinho desse pastor, e ela me manda uma mensagem dizendo, Adriano, você conheceu o pastor que faleceu? Aí eu já assustei, né? Falei, meu Deus, mas quem faleceu? E então eu fui, aí eu fiquei preocupado, fui buscar notícia acerca de quem havia falecido. Soube então, essa altura já estava aí nos noticiários, nas redes sociais, soube então que era um jovem pastor de 32, 33 anos de idade, ali da cristã evangélica. Alguns irmãos aqui o conheciam. E você sabe que um dos primeiros pensamentos, porque eu vi uma foto da família, o cara pastor, 33 anos de idade, tem um filhinho que estava na UTI, uma mulher que agora vai ser uma jovem viúva, um carro sai do outro lado da via, uma caminhonete entra ali naquele espaço e voa num sobressalto, cai em cima da cabeça do homem. E aí é impossível que eu me peguei pensando, Deus, tem tanto bandido nesse mundo, tem tanto miserável. Esse carro podia cair em tanta cabeça. Olha, pra você ver a perversidade do meu coração, né? Eu sou um pecador mesmo, né, rapaz? Mas eu teria até alguns endereços para dar para o senhor. Mas na cabeça de um pastor, o cara é novo. O cara tem um filhinho. Essa é a lógica da retribuição. E Deus não opera conforme a nossa lógica. E então a demora de Jesus é outro aspecto que nos traz uma outra lição. Porque além da questão da lógica de retribuição, tem a questão do tempo e da hora de Deus. Irmãos, esse rapaz, Lázaro, estava doente. E você e eu sabemos, e quanto nós somos apressados quando... Nós somos essa turma do aqui e agora, né? Do tudo ao mesmo tempo agora. Nós somos a turma que precisa da resposta para ontem. E a espera é algo extremamente doloroso. E Jesus age de uma forma muito peculiar. E eu acho muito interessante, porque para mim esse texto declara de forma tão clara a soberania de Deus, porque o Senhor não está atrelado aos meus condicionamentos, aos meus tempos, às minhas demandas. Ele não está de forma nenhuma atrelado a nada disso. E de repente essas irmãs mandaram chamar Jesus e Jesus ainda disse, agora não. Senhor, como assim? Agora não. Esperar é difícil, gente. Olha, você sabe que lá em casa tem uma frasezinha que eu falo para as minhas meninas, tem uma coisa que as minhas meninas me fazem raiva quando eu peço alguma coisa, e tem uma frase que ela é repetitiva na minha casa, é assim, pera papai. Mas pera, o papai já perou demais. Pera papai. Esperar é muito ruim. Até porque quando ela fala pera papai, ela está dizendo, na verdade, assim, não estou querendo fazer isso agora. Ó, eu estou sabendo como é que é.
a espera é algo extremamente difícil. E isso nos mostra o quanto que Jesus lida e nos desafia nessa questão da nossa espera, porque Ele não age conforme o nosso tempo. Ele não está obrigado ou condicionado a nada que a gente demande, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E quando Jesus, então, decide tardar mais um pouquinho, isso é terrível para nós, porque a demora de Jesus é encarada por nós como a negação de Jesus. Ele não veio. É muito comum a gente achar que o silêncio de Deus é sinônimo da ausência dele. E não é. E não é. É interessante que o termo grego, a Bíblia usa pelo menos 2 termos para descrever o tempo, e um deles é o cronos. É o tempo aqui do meu relógio. É o cronológico. São os minutos, as horas, os segundos, os dias, os anos. Mas há uma outra palavra que normalmente é usada para descrever o tempo que é atemporal, o tempo que foge dos critérios das horas e dos minutos, mas o tempo eterno, que é o Kairos, que é o tempo de Deus. Mas esse tempo de Deus é o tempo mais certo, é o tempo perfeito, embora eu não entenda, e porque é difícil. Aliás, o texto de Provérbios, o sábio entendeu muito bem, porque ele disse que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando a resposta não chega, a alma se atribula. Mas a gente, quando olha para a Bíblia, a gente vê a Bíblia repleta de exemplos de Deus nos tratando no quesito tempo, quando, por exemplo, promete um filho a Abraão e a Sara. Ora, uma promessa que aparentemente era absurda, porque Abraão e Sara já humanamente, fisiologicamente, estavam incapazes de conceber. Depois dessa promessa, somente 25 anos depois, essa promessa se cumpriu. A tempestade no meio do mar, quando os discípulos estavam lá naquele barco e começaram a ficar desesperados, mas Jesus só apareceu na 4ª vigília da noite. Jairo vai pedir a Jesus também que cure a sua filha. Jesus se atrasa na viagem. Quando chega, a menina está morta. Aquelas irmãs saíram do estágio da espera para a total desesperança, para o desespero completo. E aí, de repente, olha que coisa curiosa, porque nessa caminhada, enquanto Jesus se detém, e Jesus dialoga com seus discípulos que estavam amedrontados, Jesus seria preso, o Calvário já começava a acenar no horizonte, e agora Jesus dialoga com seus discípulos, querendo fazê-los entender que, calma, a gente vai chegar lá no tempo certo. E essa turma está dizendo, então, Jesus disse, ele dorme. Então o Senhor dorme. Gente, mas Jesus é uma paciência, né? Senhor, se dorme, para que vamos, né? Deixa dormir, vai acordar. Não, gente boa, ele morreu. Dormir é figura de linguagem, mas de fato ele morreu. E é interessante que a demora de Jesus para nós é sinônimo de que ele disse não. No versículo 23, então, nos versículos já próximos aí do 20, no versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. E aí diz a Bíblia, no versículo 20, que Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido.
Sabe o que Maria está dizendo, irmãos? Senhor, já foi. O Senhor não respondeu o nosso pedido. Não há mais chance para ele. Se há uma condição. E o Senhor não veio. Jesus conversa então com Marta e pergunta para ela se ela crê na ressurreição. E ela diz, sim, eu creio. Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. Sabe uma coisa curiosa? Marta crê no Jesus que era. Porque se o Senhor tivesse aqui, ele teria vivido. E Marta crê no Jesus que há de ser. Mas ela pouco crê no Jesus que é. Ele era, ele há de ser. Mas ele ainda é. Ele é todos os dias. Os discípulos no caminho de Emaús viveram uma situação de desesperança. E no quesito desespero e temor foi muito semelhante a dessas irmãs, porque eles voltavam dessa caminhada de Jerusalém, a caminho de Emaús, e Jesus está ali do lado deles, e eles comentavam uns com os outros, dizendo, nós esperávamos que seria ele quem haveria de redimir Israel. Como quem diz, já foi, não tem jeito mais. A espera e a nossa espera para nós é momento de desesperança para alguns, talvez para a maioria de nós, porque a gente acha que quando Deus tarda, Deus não ouviu. E aí então o versículo 35 me traz uma outra lição tão preciosa. O versículo 35, que é o menor versículo da Bíblia, para mim é um dos versículos mais comoventes da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Irmãos, Jesus, quando se encontra com Marta e ainda fora da aldeia, enquanto eles conversaram, Jesus está explicando para ela essa dinâmica, ensinando-a e desafiando-a a crer. E ele está dizendo, Marta, eu não somente sou, é como quem diz, né? Eu não somente sou aquele que era ou que há de ser, mas no versículo 25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus está dizendo é que ele é a esperança para todos os momentos, para toda hora, para toda tribulação, para toda dificuldade, para todo empecilho. Isso não quer dizer que ele está sujeito, condicionado, amarrado a nos responder do jeito que a gente quer. Mas o que quer dizer é que ele é sim esperança de um jeito ou de outro. Ele é. E quando a Bíblia diz, gente, que Jesus chorou, a minha memória se remete ao texto de Hebreus, que diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele se compadece de nós. Nós, eu e você, não vivemos num universo frio, indiferente, fruto de uma explosão espontânea, cuja as coincidências milimétricas fizeram você existir. Cabum, eis aqui você está. Não, você é fruto de um Deus que te criou detalhadamente, que te arquitetou, que te imaginou, que te pensou, que te planejou, que te estabeleceu diante de um maior propósito e que lida com você de uma forma pessoal, te chama de meu filho, de menina dos meus olhos, de meu amigo. É isso. E é por isso que esse texto me evoca a esperança. Porque diz que Jesus chorou. Jesus foi o servo sofredor. E ele veio a esse mundo e sofreu
todas as nossas dores. E Ele sabe muito bem, mas Ele sabe muito bem o significado, a intensidade de cada gota de lágrima derramada dos teus olhos. Jesus podia, ele sabia a hora, sabe o que me chama a atenção? O que desafia o meu entendimento é que Jesus é Deus e ele sabia que aquele homem ressuscitaria. Ainda assim, quando vê aquela irmã, se joga aos seus pés, chorosa, dizendo: o meu irmão morreu. Ele morreu. E quando Jesus olha para aquela multidão que o cercava, comovida com a morte daquele rapaz, diz a Bíblia que ele também chorou. Ele chorou. Porque ele se compadeceu, ele se doeu, ele se condoeu, ele sentiu a dor daquela mulher que se aquedava aos seus pés. E ele chora por nós. Olha para nós como sumo sacerdote, que olha para as nossas vidas com graça, porque ele sabe o que é a nossa dor. Seja qual for. É a dor do abandono. Ele sabe a dor da pobreza, a dor da solidão, nas horas mais difíceis da vida, a dor da perseguição, da traição, a dor da humilhação e do escárnio, a dor física que dilacera a carne e a alma, a dor da morte. Jesus chorou. Jesus chorou e ele olha para nós. E a Bíblia diz que ele é o nosso paráclito. Ele é o consolador. Ele também é advogado. É aquele que está posto à destra de Deus Pai e que intercede por mim e por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas a ressurreição de Lázaro, e algo que é preciso que a gente entenda com as lágrimas de Jesus, é que, irmãos, nós todos cremos, e há aqui testemunhos na vida de um monte de gente, testemunhos de que Deus curou, de que Deus deu graça, de que Deus fez um milagre, de que Deus se compadeceu, de que Deus fez ressurgir a esperança. Nós vivemos isso todos os dias. Você e eu sabemos o que é isso. Mas você sabe uma coisa que eu quero chamar a sua atenção? É que quando Jesus diz que todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, Cristo, é que às vezes a gente acha que o único milagre de Deus, que Deus pode realizar para nós, é o milagre da reversão da situação, ou Ele só vai nos ouvir, ou só nos ouviu quando Ele atendeu as nossas orações. E não é assim. Eu e você temos uma perspectiva muito pequenina, muito humana, muito limitada e muito pecaminosa. E da morte de um rapaz como esse, eu me pego a pensar que aquele homem tinha tantas coisas para realizar. Eu me pego a conversar com Deus e pensar, Senhor, ele tinha um filho para criar. E aquela mulher, e aquela igreja. Quando a minha sogra faleceu em 2011, e ainda jovem, 54 anos de idade, eu me pegava sempre a pensar acerca das coisas que ela ainda poderia ter realizado.
Mas sabe, de mais a mais, quem está insatisfeito sou eu, não ela. Não é o pastor Eliezer que está insatisfeito, porque quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E a gente pensa assim, Deus, ele tinha. Não, ele não tinha. Ele já fez. E agora ele é mais completo do que todos nós aqui. Não é? Ele é mais realizado do que qualquer realização, ou de qualquer sonho ou meta que a nossa imaginação humana pode prever, estabelecer. Sim, porque ele já está nos braços do Pai. E o próprio apóstolo Pedro, quando escreve a sua epístola e ele fala das provações, ele diz para que nós alcancemos o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Porque no fim das contas, ainda que o milagre não venha, que as lágrimas naquele momento não sejam enxutas, a morte não nos detém, a palavra final quem dá é Cristo, seja pelo milagre ou seja pela morte que será derrotada. Essa é a nossa esperança, que jamais pode se resumir às limitações das respostas desse mundo concreto. Mas Ele é Deus. E quando Ele quer, Ele faz o milagre, Ele abre o mar, Ele ressuscita o morto, Ele dá vida onde havia morte. Ele é Deus. Mas e quando Ele não quer? Aqueles irmãos de Hebreus, no capítulo 11, muitos pela fé venceram os leões, fecharam as bocas dos leões, desbarataram os exércitos. E esses, a gente quer ser deles. Eu quero caminhar com esses caras. Rapaz, fechar a boca de leão é comigo mesmo. Não é não, irmão? Você não é filho do rei? Todo mundo é, eu sou mesmo. E aquele grupo de heróis da fé, que pela fé foram cerrados ao meio. E aquele grupo de heróis da fé, que pela fé foram dilacerados nas arenas romanas. Esses também viveram pela fé. Esses também alcançaram um milagre. Também. Desses também a misericórdia não se apartou. A ressurreição de Lázaro. Os versículos 38 em diante nos falam dessa ressurreição. Versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Jesus chega para a multidão e diz: retirem a pedra. E ali a voz do mestre grita e clama: Lázaro, vem para fora. Vem. Essa é a voz do mestre, que cessa a força dos ventos, que sossega as tempestades e a ira do mar, que derruba e destrói a morte. Essa é a voz do Cristo vivo, do Senhor do universo, do Senhor que é dono do ontem, que é dono do amanhã, que é dono do agora. Desse Senhor que nos convida a crermos nele. Porque quem crê nele, ainda que morra, viverá. Isso não é garantia de ressurreição aqui, esta ressurreição agora, não aquela quando todos nós seremos ressurretos. Não é garantia. Não é garantia de que a morte não vá bater na sua porta. Não é garantia
de que você vai passar um ano incólume, sem dores, sem dificuldades. Não. Mas é garantia de que, a despeito daquilo que venha te acometer, Ele sabe qual é a sua dor. E Ele sabe exatamente a forma própria, exata, de te socorrer. E assim Ele o fará. Porque por mais que nos doa, a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E assim é. E assim foi. E assim sempre será. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pelo ano que passou e te louvamos pelo ano que se inicia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és um Cristo vivo, que se relaciona conosco de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão compassiva. Muito obrigado porque o Senhor é a encarnação tanto da justiça quanto da misericórdia de Deus. Oh Pai querido, nós já oramos aqui pelos Teus filhos. E as dores desse mundo sempre serão incontáveis e inumeráveis. Mas, Senhor, nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que cremos. E nós cremos na esperança que o Evangelho nos traz. O Cristo que venceu todos os inimigos, inclusive a morte. Abençoa a Tua gente. Abençoa o Teu povo com graça, com cuidado, com Teu amor e misericórdia. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus os abençoe.